Você já se perguntou por que tantas pessoas, ao chegar aos 60, aos 70 anos, acabam precisando de uma cirurgia no joelho, sem nem imaginar que havia uma saída antes? Muitas vezes, o que parece inevitável, na verdade, é fruto de um desconhecimento. As pessoas simplesmente não recebem as orientações certas no momento certo e, quando percebem, já estão diante de um médico com a palavra cirurgia ecoando nos ouvidos, como se fosse a única opção. E sabe o que é mais triste? É que, nesse caminho, existe uma ilusão muito comum, a ilusão do repouso. Muita gente acredita que, sentindo dor ou desconforto, o melhor é parar, é se poupar, é se afastar dos movimentos. Mas o que quase ninguém fala é que o repouso em excesso pode ser o verdadeiro inimigo. Quando a gente para, o corpo enfraquece, os músculos esquecidos, aqueles que deveriam proteger nossas articulações, simplesmente desligam. E aí, o joelho sofre, carrega um peso que não deveria carregar e acaba pagando o preço. Talvez você esteja se perguntando agora, o que são esses músculos esquecidos? São aqueles que, com o passar do tempo e a falta de uso adequado, perdem a força, perdem o comando. E isso não acontece só porque estamos envelhecendo. Acontece porque, sem perceber, deixamos de ativar as partes do corpo que deveriam ser nossa base, nosso alicerce. Eu lembro de um fisioterapeuta que acompanhava idosos há mais de 20 anos. Ele dizia que via, todos os dias, a mesma história se repetir. Pessoas que chegaram no consultório cabisbaixas, com medo, sentindo dor, ouvindo que talvez só a cirurgia resolveria. Mas, em muitos casos, bastava ensinar um único movimento, adaptado, seguro, respeitando o ritmo e as limitações de cada um, para que aquelas pessoas voltassem a confiar no próprio corpo. E o mais bonito era ver o brilho nos olhos delas, quando percebiam que, com paciência e constância, podiam evitar a faca, o bisturi, o hospital. Tudo começava com algo tão simples, um movimento consciente, feito com carinho e sem pressa. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Sobre como um agachamento adaptado, suave e inteligente pode ativar esses músculos esquecidos, aliviar seus joelhos. E quem sabe, te ajudar a evitar uma cirurgia no futuro. Então, fica comigo até o final, porque o que você vai aprender hoje pode ser a chave para recuperar sua confiança, seu equilíbrio, principalmente, sua autonomia. Você já parou para pensar quantas vezes, ao longo do dia, você faz um agachamento, sem nem perceber? Isso acontece toda vez que a gente senta e levanta de uma cadeira, do sofá ou da cama. É um movimento tão automático que a gente nem repara. Mas a forma como fazemos esse movimento pode ser a diferença entre fortalecer o corpo ou sobrecarregar os joelhos. Muita gente acha que o problema está apenas nas caminhadas longas ou nos degraus difíceis. Mas o que mais desgasta o joelho, muitas vezes, é justamente sentar-se e levantar-se de maneira incorreta. E o pior, fazemos isso várias vezes ao dia. Agora, imagine o seguinte, você está sentado em uma cadeira e na hora de se levantar, usa só o impulso do corpo, deixando os músculos das pernas e do quadril praticamente desligados. Parece mais fácil, mas, na prática, o joelho está assumindo uma carga que não deveria. Ele vira o protagonista, e isso, com o tempo, traz dor, desgaste e fraqueza. Existe ainda outro detalhe que poucas pessoas se dão conta. As cadeiras muito baixas ou muito moles são grandes vilãs nesse processo. Quando você senta em um sofá fundo, daqueles que te afundam, ou numa cadeira muito baixa, o corpo perde o alinhamento natural. Na hora de levantar, fica ainda mais difícil acionar os músculos corretos. E aí, mais uma vez, o joelho paga o preço. Mas como saber se você está usando os músculos certos ao sentar e levantar? Existe um teste muito simples, que você pode fazer agora ou quando se sentir pronta. Sente-se devagar na sua cadeira, prestando atenção no corpo. Perceba se está usando as coxas e o quadril para controlar o movimento ou se está simplesmente despencando no assento. Depois, ao se levantar, tente fazer o movimento com calma, sentindo o apoio dos pés no chão e a força das pernas subindo o corpo. Se você notar que, ao sentar ou levantar, o movimento acontece só com impulso ou com desequilíbrio, é um sinal de alerta. Mas não precisa se preocupar. O mais importante é tomar consciência disso agora. Por quê? Com pequenas adaptações o movimento certo, é possível proteger o joelho, fortalecer o corpo e recuperar a confiança em cada passo. Lembre-se, não é sobre fazer tudo perfeito de primeira. É sobre fazer com consciência, com amor próprio e respeitando o seu ritmo. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para mais dicas que vão te ajudar a se manter forte e sem dores depois dos 60. Muitas pessoas que sentem dor ou fraqueza nos joelhos nem imaginam que o problema não está, necessariamente, no joelho em si. Na verdade,
Existe um conjunto de músculos que deveriam proteger essa articulação, mas que, ao longo dos anos, acabam adormecendo. E quando esses músculos esquecidos deixam de fazer o trabalho deles, o joelho sofre em silêncio. Você já ouviu falar dos glúteos e do core? Talvez o nome pareça complicado, mas eu vou explicar de forma simples. Os glúteos são os músculos do bumbum. Eles são como pilares que sustentam o quadril e dão estabilidade ao corpo. O core é o centro do nosso corpo, a região da barriga, das costas e da cintura. Ele funciona como uma faixa protetora que mantém o corpo firme, equilibrado e com menos sobrecarga nas articulações. Quando esses músculos estão fortes e ativos, o joelho fica mais leve, mais livre, porque a força e o peso do corpo se distribuem de maneira equilibrada. Mas quando eles estão fracos ou adormecidos, o joelho acaba assumindo uma carga que não deveria. E é aí que começam os problemas. Dor, desgaste, sensação de fraqueza e, em muitos casos, o medo constante de se machucar. O envelhecimento, infelizmente, contribui para que esses músculos se desliguem. Com o tempo, a gente se movimenta menos, perde força e, sem perceber, deixa de ativar os guardiões invisíveis do joelho. Mas a boa notícia é que, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, é possível reverter isso. E não precisa de academia, nem de equipamentos caros. Basta consciência, carinho e pequenos movimentos diários. Um dos exercícios mais simples e seguros para despertar esses músculos pode ser feito em apenas 2 minutos por dia. Se você está sentada agora, pode experimentar quando se sentir confortável. Basta sentar-se com os pés apoiados no chão, as costas retas e, com suavidade, contrair o bumbum e a barriga, como se quisesse trazer o umbigo levemente para dentro. Não precisa apertar com força, não é para causar dor. É uma contração suave, consciente, como um convite para o corpo despertar. Você pode manter essa ativação por alguns segundos, se depois relaxar. Repetir isso durante 2 minutos, respeitando sempre o seu ritmo, já faz diferença. E se preferir, também pode fazer esse exercício de pé, com apoio em uma cadeira ou parede, se sentir necessidade. O importante é lembrar que, mesmo com limitações, próteses ou dores, o seu corpo ainda pode fortalecer-se. Esses músculos esquecidos só precisam de atenção e constância para voltarem a proteger o joelho e trazer de volta a confiança ao caminhar. Em muitas regiões do Japão, é comum ver pessoas com mais de 70, 80 anos agachando até o chão com facilidade, sem dor e sem medo. Para nós, que muitas vezes sentimos dor só de pensar em dobrar o joelho, isso pode parecer impossível ou até assustador. Mas existe uma sabedoria escondida nesse hábito que pode transformar a maneira como cuidamos do nosso corpo, mesmo que não seja preciso agachar até o chão como eles fazem. Na cultura japonesa, o agachamento faz parte da vida diária desde cedo. Eles sentam no chão para comer, para descansar, para socializar. Isso faz com que os músculos do quadril, das coxas e do core estejam sempre ativos e preparados, mesmo com o passar dos anos. O resultado? Menos desgaste nos joelhos, mais equilíbrio e muito mais confiança para se movimentar, mesmo na velhice. Mas atenção! Não é porque os japoneses conseguem agachar até o chão que você precisa fazer isso também. Cada corpo tem sua história, suas limitações e seu ritmo. O mais importante aqui não é copiar o movimento por completo, mas entender o que ele nos ensina. Quando fortalecemos os músculos certos e respeitamos os limites do corpo, o joelho fica protegido e o medo de se machucar diminui. Uma forma simples e segura de trazer essa prática para a sua vida é adaptar o agachamento à sua realidade. Por exemplo, você pode usar uma cadeira como apoio. Ao sentar e levantar lentamente, como já falamos, você começa a ativar os músculos esquecidos, aos poucos, recupera o controle sobre o corpo. E sabe o que é interessante? Os pés e o quadril revelam muito sobre o seu corpo. Se, ao tentar agachar ou se levantar, você percebe que os pés se afastam demais, que o quadril balança ou que o corpo perde o equilíbrio, isso é um sinal de que o corpo precisa de mais estabilidade e fortalecimento. Mas isso não deve te assustar. Pelo contrário, é o corpo te mostrando, com delicadeza, onde você pode focar sua atenção para evitar dores e problemas futuros. Com o tempo e a prática, uma rotina simples e adaptada de agachamentos pode proteger suas articulações, melhorar o equilíbrio, principalmente, devolver a confiança que o medo ou a dor tiraram. Você não precisa de movimentos difíceis ou de academia. Precisa apenas de constância, paciência e carinho com o seu corpo. Lembre-se sempre, mesmo que o caminho seja lento, com amor e cuidado, o progresso vem. Pouca gente fala sobre isso, mas o medo de cair é um dos sentimentos mais silenciosos e traiçoeiros que existem. Ele não aparece só quando estamos diante de uma escada ou de um chão irregular. Ele mora dentro da gente,
escondido, e vai se revelando aos poucos, mudando o jeito de caminhar, de levantar, de se agachar, sem que a gente perceba. Talvez você já tenha sentido isso. A insegurança ao dar um passo em falso, o receio ao tentar dobrar o joelho, a dúvida se o corpo vai ter força suficiente para sustentar. E o que acontece, sem que a gente note, é que o corpo responde a esse medo se encolhendo, travando. Os músculos, que deveriam estar firmes e ativos, ficam tensos ou desligados. O corpo compensa de forma errada. A postura muda. E assim, o risco de queda ou de dor só aumenta. O medo não é apenas uma sensação emocional. Ele se transforma em um comportamento físico. A cada vez que hesitamos em agachar ou em levantar, alimentamos esse ciclo de insegurança. E, pouco a pouco, vamos perdendo a confiança no nosso próprio corpo. Mas há um caminho para quebrar esse ciclo. E ele começa com pequenos gestos de reconexão. Imagine, por exemplo, que você está ao lado de uma cadeira ou encostada em uma parede. Essa é a sua rede de segurança. Ali, com apoio e tranquilidade, você pode ensinar o corpo a confiar de novo, a se agachar um pouco, sem medo, a sentir que o joelho, os músculos e o equilíbrio estão trabalhando juntos. Você não precisa ir além do que se sente segura. Só de permitir ao corpo esse movimento suave, adaptado, você já começa a recuperar o equilíbrio e a confiança. E mais do que técnica, isso é uma vitória emocional. Lembro de uma senhora que, durante meses, sentia tanto medo de dobrar o joelho que evitava até se abaixar para pegar algo no chão. Ela dizia que o corpo parecia travado, como se a força tivesse desaparecido. Mas quando, com calma e apoio, ela começou a experimentar pequenos movimentos adaptados, o corpo foi entendendo que podia confiar de novo. E o mais bonito foi ver o sorriso dela, quando disse: "Recuperei meu equilíbrio quando venci o medo de dobrar o joelho." Você também pode viver essa transformação. Não importa a idade, nem as limitações. Com constância, cuidado e, principalmente, respeitando o seu ritmo, o medo vai perdendo força e o seu corpo vai ganhando autonomia. Uma das armadilhas mais comuns para quem já passou dos 60 anos é acreditar que os mesmos exercícios que funcionam para os jovens também servem para o seu corpo. E é compreensível. Afinal, a gente vê na televisão, na internet ou até mesmo na academia aqueles movimentos amplos, vigorosos, agachamentos profundos e pensa, se eles conseguem, eu também deveria conseguir. Mas o que ninguém explica é que, depois de uma certa idade, o corpo precisa de outro tipo de atenção. O agachamento tradicional, aquele que vai até lá embaixo, pode ser muito bom para quem tem músculos fortes e articulações jovens. Mas para quem carrega histórico de dores, próteses, artrose ou simplesmente sente as articulações mais frágeis, esse movimento, se feito sem adaptação, pode machucar. Existe um mito muito perigoso sobre a chamada amplitude total. Muita gente acredita que, quanto mais você abaixar, melhor. Mas, na prática, o que realmente importa é fazer o movimento dentro do limite seguro do seu corpo, ativando os músculos certos, sem sobrecarregar as articulações. O segredo está na adaptação e na consciência. Ao invés de tentar imitar o que os jovens fazem, você pode realizar um agachamento adaptado, com apoio e com foco profundo na ativação muscular. É assim que o corpo aprende, com segurança, a recuperar força e estabilidade. E existe um detalhe simples, mas muito importante, que pode te ajudar a perceber se está no caminho certo. Ao se posicionar em frente ao espelho, observe o alinhamento do seu corpo. Se, ao agachar, os joelhos estão alinhados com os pés, se o quadril desce de forma controlada e se o tronco se mantém ereto, isso é um sinal de que o movimento está sendo feito com segurança. Agora, se os joelhos dobram para dentro, se o corpo balança ou se você sente dor, isso indica que precisa de mais apoio, mais fortalecimento e mais paciência. E tudo bem, isso não é um erro. É o seu corpo pedindo cuidado e respeito. Lembre-se sempre, não importa a idade que você tenha, o seu corpo ainda pode se fortalecer. Mas ele precisa ser tratado com carinho, com movimentos adaptados com a consciência de que você não precisa, e nem deve, copiar o ritmo ou a intensidade de quem tem 20 ou 30 anos a menos. Cada passo dado com segurança e amor próprio é uma conquista real, que te aproxima da liberdade de se movimentar sem dor e com confiança. Quando olhamos para uma casa bonita, firme, com as paredes retas e o telhado no lugar, quase ninguém se lembra da parte mais importante, o alicerce. É ele que sustenta tudo, que garante estabilidade e segurança. Sem um alicerce forte, a casa pode até parecer bonita por fora, mas basta um vento mais forte ou um pequeno tremor para que as rachaduras apareçam. Com o tempo, a estrutura desmorone. O nosso corpo funciona da mesma maneira.
Os músculos do quadril e das coxas são o alicerce que sustenta não só o tronco, mas também as articulações dos joelhos. Quando esse alicerce está forte e ativo, o corpo se mantém firme, equilibrado e protegido. Mas, quando ele enfraquece, tudo ao redor sofre, principalmente os joelhos. É comum as pessoas acreditarem que a dor no joelho é um problema isolado. Mas, muitas vezes, a causa está mais acima, na base que deveria sustentar o corpo. Quadril fraco, coxa sem força, músculos adormecidos, tudo isso faz com que o joelho fique sobrecarregado, como se estivesse sozinho sustentando o peso do corpo inteiro. Por isso, fortalecer o alicerce do corpo não é apenas uma questão de estética ou de ganhar músculo. É um gesto de cuidado profundo com a sua saúde e com a sua autonomia. Existe um exercício muito simples que ilustra bem essa ideia e que pode ser feito por qualquer pessoa, em casa, com segurança. Imagine que você está encostado em uma parede, com os pés afastados na largura do quadril. Deslize lentamente as costas pela parede, como se estivesse sentando-se em uma cadeira invisível. Não precisa descer muito, apenas o suficiente para sentir as coxas e o quadril ativando, sem causar dor ou desconforto. Permaneça nessa posição por alguns segundos, respirando com calma, e depois volte devagar à posição inicial. Esse simples gesto ajuda a recriar a base que o corpo precisa. E, mais do que um exercício físico, ele serve como um lembrete visual. Assim como uma casa precisa de um alicerce firme, o seu corpo precisa de músculos fortes e ativos para proteger as articulações e manter a estabilidade. Com paciência, constância e carinho, é possível reforçar esse alicerce todos os dias. E quanto mais forte ele fica, mais confiança e liberdade você terá para caminhar, agachar e se movimentar sem medo. Muitas vezes, o que mais desanima é a sensação de que melhorar o corpo exige grandes mudanças, muito esforço ou tempo demais. Mas a verdade é que, quando falamos de reprogramar o joelho e recuperar o equilíbrio, o segredo está nos pequenos passos, feitos de forma suave e constante. Você não precisa se transformar em um atleta, nem dedicar horas do seu dia a exercícios difíceis. O que o seu corpo precisa é de estímulos curtos, potentes e adaptados à sua realidade. É por isso que um plano de recuperação em 7 dias pode ser o primeiro passo para mudar o seu relacionamento com o movimento, principalmente com o seu próprio corpo. Esse plano não é um desafio impossível. Ele é um convite para, todos os dias, reservar alguns minutos para despertar os músculos esquecidos, fortalecer o alicerce do corpo e devolver aos joelhos a proteção que eles merecem. Nos primeiros dias, o foco está apenas na consciência. Perceber como você sente e levanta, observar o apoio dos pés, sentir o quadril e o core se ativando aos poucos. Não importa se você só conseguir fazer 1 ou 2 movimentos. O que importa é começar. Aos poucos, você pode incluir pequenos exercícios de ativação, como contrair suavemente o bumbum e a barriga, ou fazer o agachamento com o apoio da cadeira ou da parede. Sempre no seu ritmo, respeitando as suas limitações. O segredo da consistência suave é esse, pouco e sempre. Não se trata de quantidade ou intensidade. Se trata de criar o hábito, de conversar com o seu corpo, de permitir que ele volte a confiar no movimento. E tem mais um detalhe importante. Quando combinamos a respiração, a mente e o movimento, algo poderoso acontece. O corpo começa a destravar padrões antigos de medo, tensão e insegurança. É como se, dia após dia, você fosse reconstruindo a confiança, a firmeza e a autonomia. E o melhor de tudo é que você não precisa de equipamentos caros, de academia ou de muito espaço. Com o seu corpo, uma cadeira, uma parede e alguns minutos por dia, é possível acompanhar sua evolução e sentir, de forma real, que o progresso está chegando. E lembre-se, cada pequena conquista, por menor que pareça, é um investimento na sua independência, na sua segurança e na sua qualidade de vida. Com constância, com amor e, como sempre dizemos, com a ajuda de Deus, tudo muda, um passo de cada vez. Clique no vídeo que estão recomendando agora.